presentes na igreja, você que está na sua casa também, nos acompanhando e participando desse culto, culto de ministração sobre a família, amém? Que a paz do Senhor seja com cada um de vós. Aleluias. Eu peço para que você que tem a sua Bíblia, ou ainda você que queira acompanhar através da projeção, acompanhe comigo o que diz o livro de Êxodo, capítulo 3. Inicialmente nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glórias a Deus, amém? Santo é o nome do Senhor. Pode se assentar? Aleluias. Mas continue exaltando, glorificando ao nome do Senhor, bendizendo ao nome do nosso Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer nesse lugar e aí na tua casa, onde você esteja. Aleluias. Obrigado. Onde você esteja, o Senhor quer fazer algo novo na sua vida nessa noite. Glórias a Deus. Nós já falamos de antemão o tema dessa palavra de hoje, que nos traz por título: Quando a bênção se torna escravidão. Amém? Glórias a Deus. E a primeira pergunta que nós fazemos: é possível que bênçãos vindo da parte de Deus, que bênçãos do Senhor para a minha vida, bênçãos do Senhor para a tua vida, se tornem em escravidão para nós? Aleluias, glórias a Deus. Para nós entendermos ainda melhor sobre isso, para nós sabermos exatamente o que o Senhor tem a nos dizer na noite de hoje, nós vamos voltar 400 anos antes desse versículo que nós lemos. Aleluias, e nós vamos ler o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 47. Livro de Gênesis, capítulo 47, nos versos 5 e verso 6. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Amém? Glórias a Deus. Então vamos falar um pouco sobre a história de Israel. Nós passamos há poucos dias da Páscoa, poucos dias que nós relembramos. Então, a Páscoa, inicialmente, a nossa Páscoa cristã, ela tem, vamos dizer assim, muito mais a ver com a ressurreição de Cristo. Nós lembramos mais fortemente da ressurreição de Cristo, mas nós nos lembramos exatamente porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o povo de Israel celebrava a Páscoa, ou seja, a Páscoa já era anterior a isso. A Páscoa judaica era comemorada por causa do êxodo, por causa da saída do povo de Israel de dentro da terra do Egito. Então, esse primeiro versículo que nós lemos, onde Moisés, ele fala sobre quando Deus o inquiriu, quando Deus o chamou e falou: Moisés, você vai até Faraó e você vai tirar o meu povo da terra do Egito.
Quando Moisés ele fala isso, nós temos que voltar 400 anos antes e saber por que o povo de Israel estava dentro do Egito para começar. Aleluias. E nós chegamos então, voltamos até a história de Jacó e seus 12 filhos, onde nós temos a história também de José, o sonhador. José é aquele que foi traído por seus irmãos, que foi entregue pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo para a terra do Egito. Aleluias. Você conhece a história, nós não vamos nos ater hoje nem a história da Páscoa e nem a história de José, mas nós vamos falar desse meio termo, nós vamos falar do que aconteceu nesse período com o povo de Israel. Porque a palavra do Senhor nos diz que José, depois de passar por toda aquela situação que nós já conhecemos da palavra, e se você não conhece, volte na história de José e seus irmãos, volte na história da família de Jacó, da família de Israel, e você vai ver que José, ele entra na terra do Egito e através de dons que Deus o capacita, ele se torna como um governador do Egito, como um vice-rei, vamos dizer assim, um vice-faraó do Egito, porque Faraó o deu poder somente abaixo dele, dentro da terra do Egito. E toda a terra estava passando por uma fome, toda a terra passava por uma seca, a qual nunca se tinha visto, não somente dentro da terra do Egito, não somente dentro da terra onde habitavam Jacó e seus filhos, seus servos, suas esposas, suas famílias, não somente, mas toda a terra passava por um período de extrema sequidão, de extrema fome, de extrema escassez. Glórias a Deus. E é nesse cenário que nós encontramos então, quando Deus, ele usa José para abençoar a terra do Egito. José, ele é vendido como escravo, José é lançado na prisão, José passa tempos, anos, até ele chegar ao faraó, até alguém levá-lo a faraó, Deus revelar o que era o sonho que faraó havia tido, Deus usar a sabedoria na vida de José, para que ele se tornasse um administrador dos bens do rei, de Faraó, e de toda a terra do Egito. E assim nós vemos que toda a família de José chega até ali, depois de toda aquela reviravolta que você conhece da história de José, que nós amamos essa história. Depois de tudo isso, nós vemos chegar a essa parte onde, em Gênesis 47, onde o faraó chega para José e fala, José, está aqui, veio a ti a tua família, veio a ti o teu pai, os teus irmãos, os teus 11 irmãos, e todos eles, todas as suas famílias, todos os seus servos estão diante de ti, e como você tem sido um servo fiel, eu coloco sobre ti toda a terra, o melhor da terra do Egito, escolha a melhor parte onde está lá na terra de Gósen, faz eles habitarem lá, dê toda a estrutura que eles precisem, pegue os seus irmãos, se tiver algum dos seus irmãos que seja habilidoso para trabalhar, coloque eles no melhor emprego. Imagine só o tamanho da bênção que José e toda a sua família recebeu. Nós estamos falando de uma bênção que não veio somente sobre a vida de José, porque José já estava bem ali na terra do Egito, José já era um governador na terra do Egito, ele já havia conseguido uma bênção extremamente grande para alguém que tinha sido vendido como escravo, para alguém que estava praticamente morto dentro de uma cova, foi vendido como escravo, foi acusado de estuprador, foi preso, foi lançado dentro da prisão, e agora se tornou um governador na terra do Egito, um dos maiores impérios da época, e agora tinha a confiança de Faraó. Faraó olha e fala, José, escolha o melhor da terra e coloque a sua família dentro do melhor da terra do Egito. Não podemos negar que tudo o que aconteceu na vida de José foi permissão e provisão de Deus. Tudo. Desde ser jogado dentro daquela cova, dentro daquele poço, desde ser vendido como escravo, desde do ódio que seus irmãos tinham por causa do dom que Deus havia abençoado a vida dele,
a inveja que seus irmãos sentiam, tudo fez, tudo cooperou para que José chegasse naquele momento e recebesse aquela bênção. Não somente a bênção para a vida dele, não somente a bênção de se tornar um homem de uma posição extremamente importante, não somente a bênção de se tornar um homem extremamente poderoso, mas a bênção de conseguir abençoar até mesmo aqueles que o negaram, a bênção de conseguir abençoar, alcançar, através da bênção do Senhor, até mesmo aqueles que o venderam, até mesmo aqueles que queriam o matar, porque alguns dos irmãos dele cogitaram matá-lo, cogitaram deixá-lo ali para morrer. E mesmo assim, Deus o abençoou tanto, que a bênção transbordou na vida de José. Quando Deus ele te alcança, quando Deus realmente derrama a bênção dele sobre a tua vida, ela transborda sobre você. Ela transborda e todos aqueles que estiverem ao teu redor vão receber dessa bênção, vão ser molhados com essa bênção, vão ser alcançados com essa bênção. Então, o primeiro ponto que nós localizamos aqui é o seguinte: realmente, entrar na terra do Egito era uma bênção para José, era uma bênção para Jacó, era uma bênção para Judá, para Benjamim e para todos os outros irmãos de José, para sua família, para os seus servos, todos os que andavam, toda aquela gente, toda aquela nação, vamos dizer assim, que já acompanhava Jacó. Foi uma bênção grande. Nós não podemos negar que as coisas que aconteceram, a entrada do povo, dos filhos de Jacó, dentro da terra do Egito, foi inegavelmente uma bênção do Senhor. Por quê? Porque enquanto todas as terras ao redor, todas as nações ao redor estavam padecendo fome, Deus havia preparado o Egito para ser supridor. Deus havia preparado José para administrar os suprimentos dentro da terra do Egito, e enquanto todas as nações iam cada vez mais se afundando em uma crise, se afundando por causa da escassez de alimento, a escassez de água, o Egito somente crescia, aumentava em poder, aumentava em força, em riqueza, por causa da sabedoria com a qual Deus usou José. A bênção de Deus era inegável. Mas nós vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos falar do que acontece na nossa vida. Nós não negamos que Deus ele tem abençoado as nossas vidas dia após dia. E uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: a bênção do Senhor é sempre progressiva. A bênção do Senhor não volta atrás. Você não recebe uma bênção de 50% hoje e uma de 40% amanhã. Não, a bênção do Senhor é sempre crescente e sempre ela aumenta. Aleluias, glórias a Deus. A bênção do Senhor é progressiva. Então, nós recebemos bênçãos do Senhor, e o tema dessa mensagem, o que nós queremos expressar nessa mensagem, o que nós queremos entender nessa mensagem, é se realmente essas bênçãos que nós recebemos do Senhor podem tornar a nos escravizar. É uma coisa que parece tão contraditória. Como uma bênção de Deus pode escravizar alguém? Como nós podemos nos tornar escravos da bênção de Deus? E será que realmente é possível? Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas nós vemos que depois que o povo de Israel entrou, aleluias, ali na terra do Egito, aconteceram muitas coisas. E para entender melhor esse contexto, você vai abrir comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no verso 8. Êxodo 3, 8. Aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus. Êxodo 3, verso 8. Diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios.
E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Aleluias, glórias a Deus. Logo depois do primeiro versículo, dos primeiros versículos que nós lemos, nós entendemos o porquê Deus queria tirar Israel de dentro da terra do Egito. O que acontece é o seguinte, aqui nós estamos vendo, aqui em Êxodo 3:8, nós estamos vendo a confirmação de uma promessa que Deus fez lá no Gênesis, no capítulo 15, se não me engano, para Abraão, falando: Abraão, eu vou levar a tua descendência a uma terra boa, uma terra larga, uma terra espaçosa, a terra do cananeu, a terra do eteu, a terra do jebuseu, uma terra boa, uma terra frutífera. Essa era a promessa sobre a vida de Abraão, não se perca aí. Nós falamos de Abraão, depois veio Isaac e depois veio Jacó. E depois de Jacó, nós vemos José entrando na terra do Egito, juntamente com a família, juntamente com Jacó, e todo o Israel começou a habitar, e habitar muito bem, diga-se de passagem, dentro da terra do Egito. Eles eram respeitados ali, porque foi o próprio faraó que mandou que eles escolhessem a terra. O próprio, como eles acreditavam, o próprio Deus na terra, porque faraó não era um simples rei, faraó era um Deus para os egípcios. Ele mesmo disse: José, escolha o melhor da terra e que a sua família habite nela. Então Israel estava ali desfrutando da bênção, desfrutando de toda aquela bênção, mas o que aconteceu nesses 400 anos que se passaram, dentre a história de José até a história de Moisés, que começa com a libertação do povo, nós entendemos que o povo se esqueceu do mais importante. E entenda o seguinte, grave essa frase: a promessa para o amanhã é sempre maior do que a bênção para hoje. A promessa para amanhã sempre vai ser melhor do que a bênção de hoje, sempre. E Deus, Ele tinha uma promessa que Ele fez a Abraão. Deus não prometeu assim: eu vou preparar a terra do Egito para que vocês habitem. Eu vou preparar o melhor da terra do Egito. Não. Isso era uma bênção, foi uma tremenda bênção, foi uma bênção imensa. Mas Deus tinha algo maior ainda. A bênção de Deus não se resume ao dia que você está vivendo hoje. Se hoje a sua família está sendo abençoada, saiba que a promessa de Deus é ainda maior para ela. Se hoje você está vivendo um momento bom financeiramente, saiba que a promessa de Deus ainda é maior para a sua vida financeira. Se hoje a sua saúde está indo bem, saiba que Deus tem sempre o melhor. Não importa qual é a sua situação. Se hoje você diz assim: pastor, minha vida financeira não pode melhorar mais do que isso. Eu tenho estabilidade no meu emprego, eu tenho uma conta corrente satisfatória, eu moro na minha casa própria, eu tenho os bens que eu sempre quis, eu tenho tudo o que eu podia. Então, prepare-se, porque Deus vai te abençoar mais ainda, para que além de ser abençoado financeiramente, você possa alcançar outras pessoas. Você possa abençoar a outras pessoas. A bênção de Deus, a promessa de Deus é sempre maior do que a bênção. E o povo de Israel, nesses 400 anos, começou a viver, eles começaram numa vida tão boa dentro do Egito, que eles começaram a se esquecer da promessa de Deus. Eles se acomodaram dentro da terra do Egito. Eles se acomodaram dentro daquela terra, porque era uma vida tão difícil a vida de nômade, a vida de andar de um lugar para o outro, de ir para um lugar para o outro. Quando a comida acabava em um lugar, eles iam para outro lugar, tinham que enfrentar povos diferentes, às vezes tinham que guerrear por causa de uma terra. Estava tudo tão confortável dentro da terra do Egito, estava tudo tão favorável dentro da terra do Egito. Então, não por acaso, as coisas começaram a mudar. Porque Deus queria que o povo se relembrasse da promessa dele. Glórias a Deus. Você tem vivido bênçãos de Deus na tua vida? Você tem desfrutado de bênçãos que o Senhor tem dado dia após dia?
Não deixe que essas bênçãos façam com que você se acomode. Se você recebeu um dom de Deus, não se acomode com esse dom. A Bíblia diz: buscai os melhores dons. Buscai as melhores coisas, busquem. Tal geração é aquela que busca a face do Deus de Jacó. Buscar, sempre querer mais, sempre procurar mais. Deus, se a minha casa é abençoada, se eu tenho a família perfeita, se a minha casa é perfeita hoje, eu quero começar a abençoar outras casas que não são. Se Deus já me deu um entendimento muito satisfatório pela palavra, se eu consigo entender tantas coisas pela palavra, por que não começar a pregar essa palavra para outras pessoas? Se Deus me colocou em uma igreja em que eu tenho me alimentado de uma palavra boa, de uma igreja em que eu tenho louvado, em uma igreja que eu tenho recebido os dons, então por que não trazer todos os meus amigos, trazer todos os meus parentes? Se Deus ele tem te dado uma bênção grande, dia após dia, não se esqueça da promessa dele. A promessa dele é: eu tenho infinitamente mais do que você pensa. Infinitamente, não é um pouco mais, não é muito mais, é infinitamente mais. Ou seja, sempre que você pensar em algo grande, a vontade de Deus ainda será maior. Infinito quer dizer não tem fim. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Mas nós nos acomodamos com a bênção, nós olhamos para a nossa vida e nós falamos assim: está tudo bem com a minha vida está indo bem, meu trabalho está indo bem, minha empresa está indo bem, minha família está indo bem, meu casamento está indo bem, meus filhos estão indo bem, por que eu vou buscar mais? Porque Deus ele não quer que você perca a visão da promessa. Aleluias, glórias a Deus. Então o que acontece é que o povo se acomodou dentro da terra do Egito, e passaram ali 400 anos, mas Deus ele não estava satisfeito. Deus não estava satisfeito com o seu povo simplesmente habitando na terra do Egito. Assim como as coisas que aconteceram na vida de José, cooperaram para o final que José teve e a sua família teve junto com ele, as coisas que aconteceram nos 400 anos do exílio de Israel, dentro do Egito, assim também foi na vida de Israel, do povo de Israel. Sabe por quê? Êxodo capítulo 1, verso 8 e verso 9. Êxodo 1, 8 e 9. Diz assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, o qual não conhecera José, o qual disse ao povo: eis que os filhos de Israel são muitos, e mais poderosos do que nós. Passaram-se 400 anos em que Israel habitou dentro do Egito, e as coisas foram mudando, porque no começo eles eram favorecidos pelo próprio faraó, mas passaram gerações de faraós depois disso, passaram outras dinastias dentro do Egito, e depois de 400 anos, a palavra nos diz que levantou-se esse novo rei, esse novo faraó no Egito, e ele começou a olhar, e ele viu que Israel tinha sido tão abençoada, que Israel tinha sido, que a bênção de Deus era tão grande sobre a vida de Israel, que o povo de Israel já era maior do que o povo do Egito. E o rei, ele observou muito bem isso, e ele disse: eles são maiores e mais poderosos do que nós. O rei notou a bênção de Deus sobre Israel. E então, olha só, presta bastante atenção nisso. Êxodo 1:10. Êxodo capítulo 1, verso 10. A palavra nos diz assim: o próprio faraó ainda dizendo, o próprio rei dizendo: eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que,
vindo guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Sabe qual foi o medo do rei? Ele falou assim: esse povo está se multiplicando. Sabe, o povo de Israel sempre foi abençoado em qualquer lugar onde eles estiveram, e ainda hoje você pode contemplar isso. Dificilmente você encontra um judeu, porque eles estão espalhados por todo o mundo. Dificilmente você encontra um judeu, alguém que seja da descendência de Israel, que não seja abençoado financeiramente, principalmente. Que não tenha bens, que não tenha dinheiro, que não seja abençoado por Deus, porque é uma promessa que seguiu a vida deles. E assim foi dentro da terra do Egito, não foi diferente. Dentro da terra do Egito, eles se multiplicaram de uma forma que eles já eram maiores do que o próprio povo da terra do Egito. Faraó notou isso, e Faraó disse assim: olha, a gente tem que ser esperto com eles. Nós temos que usar de sabedoria para com esse povo, porque eles já são maiores e eles já são mais poderosos do que nós. Então nós temos que usar de sabedoria, nós temos que subjugá-los, para que eles não se juntem com os nossos outros inimigos e tomem a terra, para que o Egito não seja tomado por eles, porque eles eram abençoados por Deus. O povo crescia, o povo se multiplicava, o gado crescia, os bens aumentavam, mesmo estando... E o que ele fez? Ele escravizou o povo. Ele começou a subjugar o povo, por causa da bênção de Deus. Eles foram escravizados pela própria bênção de Deus, por quê? Porque eles se deixaram, se conformaram com aquela bênção e esqueceram da promessa, que é maior do que a bênção. E quando o faraó ele nota isso, é como quando Satanás ele começa a investir sobre a tua vida. Satanás ele nunca fica satisfeito quando ele vê o quanto você é abençoado. Satanás nunca está satisfeito. Quanto mais você for abençoado, mais Satanás vai perseguir a tua vida. Mais os levantes dele vão ser contra a tua vida. É só você tentar lembra de Jó. A acusação de Satanás para Deus, de Jó, era a seguinte: mas também, como ele não te louvaria, você o cercou de bens, você deu família, você deu saúde, ele é praticamente um rei dentro da sua terra. Dessa maneira, é claro que ele iria te servir, dessa maneira, é claro que ele seria fiel. Deixe que eu toque em todos os seus bens, deixe que eu toque na sua família, deixe que eu mate seus filhos, e vamos ver se ele continua a te servir. Satanás ele não aceita, ele não aguenta que tua vida seja abençoada. Então ele começa a subjugar, assim como o faraó fez com o povo do Egito. Sabe, isso é uma teoria muito usada durante os séculos pelos reinos. Subjugar as nações. Israel mesmo foi subjugada várias vezes, foi subjugada pelo Egito, foi subjugada pela Babilônia, foi subjugada por Roma na época de Cristo. Israel vivia sendo subjugada, sabe por quê? Porque eles esqueciam da grandeza do Deus que eles serviam. Note que em todos os tempos nós vemos os povos estrangeiros, os povos de fora, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Nós vemos por vezes os filisteus reconhecendo que o Deus de Israel era impossível, que ninguém podia com ele. Nós vemos por vezes o próprio faraó tendo que reconhecer que o Deus de Israel era o próprio Deus. Nós vemos o rei ali, Nabucodonosor, que aprisionou, tendo que reconhecer que não havia outro Deus. Mas o próprio povo de Israel esquecia-se do poder que Deus, o Deus que estava na vida deles, o Deus que tinha feito a promessa a eles, o poder que esse Deus tem. Aleluias. A questão de subjugar, ela me lembra muito a história que talvez você conheça, que é a história do elefante acorrentado. Alguém aqui dentro conhece essa história já? Glórias a Deus. Para aqueles que não conhecem,
havia uma cidade onde morava um menino, e chegou, vamos resumir bastante essa história, mas chegou dentro daquela cidade um circo, e o menino foi assistir ali o espetáculo, como toda criança, se fascinou com o espetáculo, se fascinou com os malabaristas, os palhaços, mas se apaixonou pelos animais do circo, pelos animais que estavam ali naquele circo. Tinha o leão, tinha o tigre, tinha o urso. E depois que acabou o espetáculo, ele foi ali por trás, ali nos bastidores, vamos dizer assim, daquele circo, e ele começou, e ele olhou com os animais poderosos, os animais fortes, eles estavam em jaulas. Obviamente, você não vai deixar um leão fora de uma jaula, você não vai deixar um tigre fora de uma jaula, um urso fora da jaula. Todos esses animais poderosos, fortes, estavam dentro de uma jaula, mas tinha um animal que não estava enjaulado, um animal que não estava dentro de uma jaula. Ele estava simplesmente solto, só que ele tinha uma corrente grande, e uma estaca fincada no chão segurando aquela corrente. E aquele menino ficou abismado com aquilo, porque o elefante era maior do que qualquer outro animal de dentro do circo. Não existia nenhum outro animal maior do que aquele elefante ali dentro. E existem muito poucos animais maiores ou mais poderosos do que um elefante. E ele olhou, e mesmo ele vendo que aquelas correntes eram grossas, eram pesadas, ele sabia que aquelas correntes ali não seguravam o elefante. O poder, a força que tem um elefante, ele mesmo sendo uma criança, ele já conseguiu reconhecer isso. E ele foi para casa e ficou pensativo naquilo e não conseguia entender o porquê que o elefante estava, por que ele não se libertava, por que ele não saía dali. Um simples passo que ele desse já era suficiente para ou quebrar aquelas correntes ou mesmo arrancar aquela estaca. E ele passou muito tempo pensando naquilo, até o momento que ele chegou na sua professora, o dia que ele foi estudar, e ele contou toda aquela história para a professora, e ele falou assim: por quê? Por que o elefante ele continua aprisionado? Por que ele continua ali preso nas correntes? E detalhe, né, que os donos do circo têm tanta confiança que o elefante não vai fugir, que eles não colocam ele dentro de uma jaula. O leão está dentro de uma jaula para não fugir, o tigre está dentro da jaula, o urso está dentro da jaula, mas o leão não, ele está solto, o elefante não, ele está solto. Os donos têm tanta propriedade, tanta segurança, que ele não vai fugir, que ele fica simplesmente com aquela corrente nas pernas. E a professora, ela revelou então o segredo daquilo ali. Ela falou assim: olha, o que acontece é o seguinte, o elefante ele é um animal muito poderoso, ele é um animal muito grande, ele é um animal de uma força descomunal, uma força exagerada. Uma simples balançar da pata dele ali já seria suficiente mesmo para arrancar aquela corrente, para quebrar aquela estaca, para quebrar as correntes. Mas o que acontece é que quando mesmo ele sendo esse animal tão poderoso, mesmo ele pesando tantas toneladas, um dia ele foi um bebezinho. Um dia ele foi um pequeno bebê elefante, e mesmo sendo um pequeno bebê elefante de mais de 100 quilos, aprisionaram ele naquelas correntes, colocaram ele naquelas correntes, e quando ele foi colocado naquelas correntes, ele não tinha força para tirar, mesmo ele tendo ali um peso já grande, aquelas correntes eram suficientes para prender ele ali naquele lugar, aquela estaca era suficiente para prender ele naquele lugar. Mesmo ele sendo um animal já pesado quando ele era bebê, ele não tinha forças. E o que aconteceu foi que aquele elefante se debateu, ele correu, ele pulou, ele esforçou ali a sua pata, ele fez de tudo. Ele se debateu até o momento em que ele cansou, até o momento em que ele achou que ele já não ia mais vencer aquelas correntes. E ele desistiu. Mesmo sendo um animal forte, desde bebezinho, aquelas correntes na época eram suficientes para prender ele. O que acontece é que o elefante cresceu, ele ficou muito maior, ele pesou o dobro do seu tamanho, do seu peso, ele pesou o triplo do seu peso, ele pesou 10 vezes mais do que o seu peso de quando ele era bebê, a sua força aumentou 10 vezes mais, 15 vezes mais, 100 vezes mais. Mas na mentalidade dele, ele ainda era aquele bebê que não conseguia se livrar das correntes.
E agora, mesmo que ele fosse um animal poderoso, mesmo que ele fosse muito mais forte do que as correntes, mesmo que ele fosse muito mais forte do que aquela estaca, mesmo que ele pudesse derrubar todos aqueles homens que o aprisionavam, ele não fazia, porque ele foi subjugado quando ele era um bebê. Ele foi acostumado, ele foi domado quando ele era um pequeno bebê. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver comigo e com você? Satanás, ele usa dessa mesma estratégia, a mesma estratégia que Faraó usou. O próprio Faraó reconheceu dizendo, eles são maiores, eles são em mais quantidade e eles são mais poderosos do que nós. Usemos sabedoria com eles. O que ele fez? Escravizou o povo. Colocou os velhos para trabalhar, colocou as mulheres para trabalhar. As crianças, desde novinhos, começavam a trabalhar como escravos, à base do chicote dos soldados. O povo não sabia o poder que tinha, nem o poder físico, porque eles já eram maiores em número, e muito menos o poder espiritual, porque Deus era muito maior do que qualquer deus do Egito. O Egito tinha dezenas de deuses, um para cada coisa, e Deus não conhecia nenhum deles. Deus não reconhecia nenhum deles. Nenhum deles era páreo para o Deus de Israel. O rei, ele subjugou Israel, escravizando eles desde pequenos, escravizando o povo, mantendo o povo debaixo do chicote, debaixo do açoite, mantendo o povo com a mentalidade de que vocês não têm nada melhor do que isso, que vocês não vão conseguir nada melhor do que isso, e é isso que Satanás tem feito com a tua vida. É isso que Satanás está fazendo com a vida de muitos e muitos cristãos dentro das nossas igrejas. Satanás, ele coloca a mentalidade em você de que a bênção do Senhor já foi grande de você estar dentro da terra do Egito. Falando assim, se contente com o que você tem, porque é só isso que você vai conseguir. Você serve a um Deus todo-poderoso. Satanás, ele usa dessa mesma estratégia, dessa velha estratégia, nos domando, nos domesticando desde crianças. Ele nos mostra imagens de quando nós estávamos lá dentro da terra do Egito ainda, e nos fala assim, você continua sendo meu escravo, você ainda é escravo do pecado, você ainda é escravo das tuas fraquezas. E nós nos deixamos acorrentar como aquele pequeno elefante. Nós olhamos as correntes e nós falamos, eu não consegui sair daqui há 10 anos, eu não vou conseguir sair hoje. Nós nos acomodamos com a bênção de hoje, e nós não queremos nem saber da promessa que Deus tem para amanhã. E Deus estava incomodado com isso, apesar do povo ter se acomodado. O povo estava tão acomodado que depois que eles foram libertos ainda, eles voltavam a Moisés e diziam assim, Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Lá pelo menos a gente tinha pepinos, a gente tinha cebolas. Deus estava falando de uma terra que tinha cachos de uva que 2 homens tinham que carregar juntos. E eles estavam pensando nas cebolas e nos pepinos do Egito. Eles estavam querendo voltar para a escravidão, voltar para debaixo dos açoites, voltar para debaixo dos chicotes. A escravidão que o povo de Israel viveu no Egito foi tão grande, que uma das maiores maravilhas que o mundo conhece são as pirâmides, e foram levantadas pelos próprios hebreus. Foi levantada pelos judeus, pelos israelenses. Por quê? Porque eles estavam subjugados por Faraó. Porque eles estavam subjugados pelo poder de Faraó. Eles não acreditavam que eles podiam ser mais do que aquilo. Então eles se contentavam em ser escravos. Quantos têm se contentado em ser escravo de Satanás? Quantos têm se submetido a empregos, a subempregos, vamos dizer assim? Empregos que tiram a tua comunhão com Deus, empregos que fazem você vender a tua alma.
Empregos que fazem com que você não tenha mais tempo nenhum para Deus, para que você não tenha mais tempo nenhum para a tua família, muitas vezes. Quantos estão subjugados por relacionamentos escravativos? Quantos estão subjugados por visões erradas espirituais? Santo é o nome do Senhor. Eia, usemos de sabedorias para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra, ou seja, vão embora da terra. O faraó não queria que eles fossem embora do Egito. Sabe por quê? Porque ele precisava de mão de obra para construir as pirâmides. Quem iam construir as pirâmides? Os egípcios? Claro que não. Aonde ele ia conseguir pagar trabalhadores para construir as pirâmides, para construir as esfinges? Vamos subjugar esse povo até o momento em que eles pensem que não tem nada melhor para eles. Eles se tornaram escravos da própria bênção, porque eles acreditavam que a bênção que Deus tinha dado deles entrarem no Egito, de simplesmente eles não estarem morrendo de fome. Quanto Satanás tem usado essa mentalidade com tantas e tantas pessoas dentro das igrejas mesmo. Eu não estou morrendo de fome, isso já é o suficiente para mim. Eu tenho um emprego para alimentar a minha família, isso já é o suficiente para mim. E Deus está incomodado, Deus está falando assim, não, você está se esquecendo da minha promessa. Você está se esquecendo que a minha promessa não é uma terra onde você simplesmente vai sobreviver. A minha promessa é uma terra que vai frutificar. A minha promessa é uma terra larga, é uma terra grande, é uma terra que mana leite e mel. Quantos têm se esquecido o que Deus te prometeu? Deus fez tantas promessas para a tua vida espiritual, e você continua se acomodando, se acovardando, diante daquilo que o Senhor quer para você. Glórias ao nome do Senhor. Mas Deus, Ele não deixou que o povo perecesse dentro do Egito. Ele é um Deus que zela pelas suas promessas. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não se esquece nem somente de uma das suas promessas. Nós muitas das vezes nos esquecemos e anulamos a promessa dEle. Mas Ele não se esquece nem sequer de uma promessa. Mesmo que muitos a tenham por tardia, diz a palavra. Mesmo que muitos acreditem que está tardando demais, Ele não se esqueceu. Você pode ter se esquecido das promessas que Deus fez para você quando você ainda era uma criança, mas Ele não. Você pode ter se esquecido que Deus, Ele te prometeu que você seria um profeta usado na mão dEle, mas Ele não se esqueceu. Você pode ter deixado o pecado dominar a tua vida, a ponto de que hoje você acredite, nunca mais eu conseguirei resgatar o ministério que Deus tinha na minha vida, mas Deus não se esqueceu. Passaram 400 anos, e Deus não havia se esquecido da promessa. Deus chamou a Moisés, Deus fez com que Moisés nascesse, fez com que Moisés fosse recluso ao deserto. Chamou Moisés de uma forma sobrenatural, falou: Moisés, vem aqui, entra, tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando numa terra santa. Falou: eu sou o que sou. Eu sou subsistente, eu existo antes do tempo, eu existo antes do próprio existir. Eu sou o que sou, Moisés. Aleluias.
Deus levantou a Moisés e Deus falou assim: Moisés, está na hora do meu povo se lembrar da promessa que eu tenho para eles. Está na hora do meu povo se lembrar de que somente a bênção que eles têm vivido não é o suficiente. Está na hora do meu povo se lembrar de que a vida que eles têm vivido até hoje não é o suficiente, mas eu tenho algo maior. Está na hora de você se lembrar de quantas promessas Deus tem para a tua vida. Aleluias. Êxodo capítulo 12, verso 40, verso 41. Êxodo 12, 40 e 41. Diz assim a palavra do Senhor: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu o quê? Passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluias. O tempo que você foi subjugado por Satanás está prestes a acabar. O tempo em que você foi subjugado pelos pecados que te acusavam está prestes a acabar. O tempo em que você foi subjugado por planos menores do que o que Deus tinha para você, o tempo em que você se acomodou com uma vida que não era a vida que Deus planejou para você, o tempo que você está acomodado com um casamento que não foi o que Deus programou para você, o tempo em que você se acostumou com as brigas familiares que você tem vivido, estão prestes a acabar. E quando eu digo prestes, o tempo depende de você. Depende de você relembrar das promessas de Deus e falar: as promessas de Deus são maiores do que a bênção que eu tenho hoje. Muitos se apegam tanto à bênção que tem hoje, que esquecem que Deus tem sempre algo melhor, algo maior. Comece a abrir mão das coisas que você tem e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Enquanto você estiver com as suas mãos cheias da bênção de hoje, Deus não vai entregar a bênção de amanhã. E sabe por quê? Ele nos revela isso. Quantas e quantas vezes a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão de cada dia. Logo depois que o povo saiu do Egito, Deus começou a sustentar o povo e falou assim: eu vou enviar o maná. O maná era uma provisão que vinha dos céus toda noite. Quando eles acordavam de manhã, o maná já estava lá para que eles colhessem o maná, se alimentassem durante aquele dia. E Deus falou: mas vocês não vão guardar absolutamente nada para o dia seguinte. E no dia de Shabá, no dia de sábado, eu vou dar uma porção dobrada para que vocês não tenham trabalho no sábado. Vocês vão colher na sexta-feira uma porção dobrada, ou seja, as porções preparadas para a sua vida são friamente preparadas, são friamente calculadas. São calculadas de uma forma perfeita por Deus. Deus não vai deixar você perecer. Não aceite menos do que o que Deus prometeu para a tua vida. Quantos têm aceitado tantos relacionamentos tão fracassados, tão destrutivos, porque não conhecem o que Deus tem para a tua vida? E eu não estou falando sobre largar o teu parceiro, a tua parceira, o teu marido, a tua esposa. Eu estou falando que se Deus ele prometeu uma bênção sobre a tua família, Deus tem que abençoar essa pessoa mesmo. Deus tem que transformar essa pessoa mesmo. Quantos têm se acomodado com tão pouco, quando Deus fez promessas tão grandiosas? Não deixe que as bênçãos de Deus te aprisionem, te escravizem. O povo de Israel, antes de ser subjugado por Faraó, antes do povo ser subjugado pelo poder de Faraó e o poder do Egito, eles foram subjugados pela própria bênção.
Antes desse faraó nascer, pensa comigo, poxa, se passaram 400 anos, esse faraó tinha acabado de nascer, vamos dizer assim. A Bíblia fala que o período foi de 430 anos. Talvez esse faraó tivesse nascido há 30 anos atrás. Para arredondarmos bem o tempo. 400 anos que ninguém tinha falado nada ainda. Que a Bíblia não nos diz que os outros faraós tinham falado alguma coisa. Esse faraó teve a ideia. Esse faraó pensou nisso. Esse faraó subjugou Israel. Eles viveram 400 anos onde eles poderiam ter falado assim, peraí, Deus não prometeu que a gente habitaria na terra do Egito. Deus falou, eu tenho para vocês a terra de Canaã. Eu tenho para vocês a terra que mana leite e mel. Eu tenho para vocês a terra que é muito mais espaçosa do que essas que vocês estão. Antes de ser subjugado por Faraó, eles foram subjugados pela própria bênção. Eles se acomodaram de uma forma tão grande, que eles não tiveram desejo nesses 400 anos de sair. Eles não tiveram desejo nesses 400 anos antes de se tornarem escravos, porque antes de se tornaram escravos, eles eram livres, mesmo estando dentro da terra do Egito. Mesmo estando dentro do cativeiro, vamos dizer assim, do Egito, eles eram livres, eles podiam sair a hora que eles quisessem. Mas esse rei que nasceu, que tomou o poder, ele falou assim, ei, eu não quero que eles saiam da terra. Então, antes que eles pensem em sair da terra, vamos subjugar eles. Vamos escravizar eles. Mas antes disso, eles já estavam acomodados com a bênção que eles tinham. Então, a resposta para aquela nossa primeira pergunta é sim. As bênçãos que recebemos de Deus podem nos escravizar. Nós podemos ficar tão presos no dia de hoje, que nós esquecemos da promessa para amanhã. Você pode estar tão preso, tão fechado no seu mundo hoje, tão fechado para as coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, que você não pensa no que Deus está preparando para o teu amanhã. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas aqui nós acabamos de ler, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluia, glórias a Deus. A bênção de Deus, a promessa de Deus, ela se cumpre, porque a palavra dele diz que ele não se esquece, ele não falha nas suas promessas. Nós temos um Deus que não volta atrás. Ele não dá o presente e toma novamente. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Isso você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Se Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, e se Ele tem promessas sobre as nossas vidas, então nós só não recebemos quando nós não queremos. Quando nós nos contentamos com o dia de hoje. Glórias a Deus. Essa noite é a noite que Deus escolheu para te tirar da terra do Egito. Essa noite é a noite que Deus está falando para você, relembre das minhas promessas. É a noite que Deus está te despertando e falar, relembre do tempo em que você era batizado com o Espírito Santo. É a noite que Deus está falando, relembre de tudo o que eu prometi para a tua vida. Todas as promessas de uma família abençoada. Todas as promessas de um emprego abençoado, todas as promessas de uma saúde restituída, todas as promessas de que você seria um ministro do Evangelho, um profeta do Evangelho de Deus. A promessa dele não volta atrás. Nós podemos anular a promessa dele por não querermos, por não aceitarmos, por não termos coragem de largarmos a terra do Egito, de abandonarmos, de sairmos, de deixarmos as nossas casas que construímos durante anos, de deixarmos as árvores que plantamos durante anos, e sair em busca de uma terra desconhecida, sair em busca simplesmente de algo que Deus prometeu, mas que nós ainda não enxergamos, porque era essa a realidade do povo de Israel. Mas quando Moisés, ele
chamou aquele povo, o povo aceitou. E a palavra do Senhor diz que não ficou ninguém para trás. Todos os exércitos do Deus de Israel saíram da terra do Egito naquele mesmo dia. Aleluias. É isso que Deus quer na tua vida nessa noite. É o que Deus quer para a tua casa nessa noite. Aleluias, glória.